Olá pessoal, vamos dar sequência à nossa disciplina de estatística experimental, falando hoje sobre o capítulo número 8, experimentos em parcelas subdivididas. Esse capítulo número 8 nós vamos dividir ele em duas partes, tá? A primeira parte vai ser um exemplo mais simples, né? A gente vai trabalhar aí com dica em parcelas subdivididas e na segunda parte, na parte 2, nós iremos trabalhar com parcelas subdivididas usando um delineamento em blocos casualizados, tá joia? Só relembrando, na aula passada, nas 4 aulas passadas, nós trabalhamos com o capítulo 7, experimentos fatoriais. Experimentos esses que estudam mais de 2 tipos de fatores, né? Estudam 2 fatores simultaneamente ou mais, tá? Então são bem relevantes, né, esses tipos de experimentos, tanto os fatoriais como os que nós vamos ver hoje, né, que trabalha com parcelas subdivididas. Esse capítulo 8, ele também, né, com essa abordagem em parcelas subdivididas, esses tipos de experimento, eles permitem a utilização, né, o estudo de 2 fatores ou mais também simultaneamente, tá? Tem uma diferença dos experimentos fatoriais em relação aos de parcelas subdivididas que a gente vai comentando ao longo aí da nossa aula de hoje, tá joia? Bom, então, tal como no caso de fatorial, né, no caso de experimentos fatoriais, o termo parcelas subdivididas não se refere a um tipo de delineamento, mas sim ao esquema do experimento, ou seja, a maneira pela qual os tratamentos são organizados. Então, como foi para os experimentos fatoriais, né, quando a gente fala em um arranjo fatorial, um esquema fatorial, né, a gente está se referindo como os tratamentos são combinados, são organizados. A mesma coisa acontece quando a gente está trabalhando com experimentos em parcelas subdivididas. Experimentos em parcelas subdivididas não quer dizer um tipo de delineamento, mas sim a maneira como os tratamentos são organizados, igual é para os experimentos fatoriais, tá certo? Nos experimentos em parcelas subdivididas, em geral, estuda-se simultaneamente 2 tipos de fatores, os quais são geralmente denominados de fatores primários e fatores secundários, tá? Aqui a gente aumenta, né, os termos que a gente utiliza para se referir aos fatores que são estudados, e tem uma diferenciação com relação aos experimentos fatoriais, onde nós usava apenas os termos fator A e fator B, né? Então aqui a gente já começa a avançar um pouquinho na diferenciação, né? Falando de fatores primários e secundários. Bom, eu mostrei para vocês, né, no início do capítulo número 7 de experimentos fatoriais, eu mostrei para vocês esse exemplo aqui, né, que se encaixava num experimento fatorial. Nós tínhamos o fator A, que seria a dieta de baixo teor de concentrado e uma dieta de alto teor de concentrado, que nós faríamos a pesquisa, né, de qual dieta seria melhor, e simultaneamente, né, no mesmo experimento um estudo aí da vitamina, né, de diferentes tipos de vitamina, 3, né, nós teríamos aí vitamina B, C e vitamina D. Eu comentei com vocês, né, no início desse capítulo que tanto faz você tratar dieta como fator A ou como fator B, tanto faz você tratar o fator vitamina, né, como sendo fator A ou como fator B, porque eles começam, né, eles começam juntos no experimento, né, e aí o detalhe eles são casualizados também juntos, e o detalhe é que tanto faz você
denominar um como fator A ou como fator B. O detalhe é que você, uma vez definiu, né, no início do experimento quem será o fator A e quem será o fator B, isso tem que seguir até o final do experimento, né? Até o final das análises estatísticas, porque o I se refere ao número de níveis do fator A e o J se refere ao número de níveis do fator B. Então a gente, só por questões de não se bagunçar durante os cálculos, né, durante a análise estatística, é importante você lembrar, né, e você não pode mudar no meio da análise estatística quem é o fator A e quem é o fator B. Mas nada impede de você falar que a dieta é o fator B e nada impede que você falar que a vitamina é o fator A, né? Nessa questão aqui, nesse exemplo, nos experimentos fatoriais é assim que acontece, né? Não tem impedimento para um fator ser o A e o outro fator ser o B. Como eles acontecem simultaneamente e eles são casualizados juntos, não há esse problema aí na hora de definir quem é o fator A e quem é o fator B. E quando vocês vão fazer ler um artigo ou falar no seu TCC ou então no artigo que vocês vão publicar, de repente uma pesquisa que vocês fizeram durante a graduação vira um artigo ou também um trabalho em congresso, né? Geralmente vocês vão ter necessidade de descrever a análise estatística dos dados, né, que vocês estão trabalhando. Se por um acaso os experimentos forem experimentos fatoriais, que a gente já trabalhou com esses experimentos, né, já falamos sobre eles 4 aulas, né, vocês podem, né, se referir dessa seguinte maneira. Vocês vão encontrar muito, né, algo parecido com isso, uma descrição desse tipo: as análises de variância das variáveis, né, porque aí tem várias variáveis na sua pesquisa, foram realizadas segundo um DIC, ou pode ser um DBC, né, ou um DQL também, mas a gente não deu exemplos de DQL porque é uma coisa um pouco mais rara de acontecer, né? DQL em fatorial, DQL em subdividida, mas acontece. A gente vai trabalhar só com os mais comuns, né? Que é o DIC e o DBC, que eles podem ser tanto em esquemas fatoriais como também em parcelas subdivididas. Aí mais para frente eu vou mostrar para vocês a diferença dos fatoriais com relação aos de parcelas subdivididas. Então, quando for um experimento fatorial, né, a descrição básica da estatística, né, que você vai fazer no seu trabalho ou no seu artigo seria dessa maneira: as análises de variância das variáveis, aí você pode falar o nome das variáveis, né, foram realizadas segundo um DIC ou um DBC em um esquema de arranjo fatorial 2×3, né? Aí você vai definir quais são, qual fator tem 2 níveis e qual fator tem 3 níveis dentro de um parênteses, né? Então, no caso aqui nosso, né, nesse exemplo de dieta, nós temos 2 níveis. Então, quem é o fator que tem 2 níveis? Aí você abre um parênteses para definir quem é esse fator. Seria dietas, né? 2 pontos, porque são as possibilidades, o número de níveis que você tem. Você pode escrever quais são esses níveis, né? Então seria, você está testando aí baixo e alto teor de concentrado. E você abre um parênteses aqui para 3 níveis, né? Porque se refere ao fator vitamina. Então aí você pode falar quais são esses níveis. Aí você tem a vitamina B, a vitamina C e a vitamina D. Então aqui eu tenho uma maneira bem básica, né, de descrever como é feito a análise estatística no caso de eu ter um trabalho aí, uma pesquisa feita usando experimentos fatoriais, ok? Bom, vamos ver então, né, como seria experimentos em parcelas subdivididas. Então lembrem bem, né, aqui a casualização os tratamentos são a combinação dos dos níveis dos 2 fatores, né, A1 com B1, A1 com B2, A1 com B3. A gente recodifica, né, faz uma codificação para não ficar falando toda hora o nome dos níveis, né, e
e aí a combinação dos níveis de cada fator forma um tratamento, A1, B1, A1, B2, A1, B3 e assim por diante. Esses tratamentos eles são casualizados, né? Distribuídos ao caso para as unidades experimentais, ok? A diferença, pessoal, com relação aos experimentos em parcelas subdivididas é a seguinte: nos experimentos em parcelas subdivididas, os fatores eles têm um tipo de restrição quanto à casualização. São fatores que eles não entram simultaneamente, né? Um entra primeiro no experimento, o outro entra num outro momento, né? Então é por isso que começa a surgir o termo também primário e secundário, ou também esse termo é referente, né? Porque os níveis de um fator estão alocados dentro do nível do outro fator. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de qual seria essa situação em que você tem os níveis de um fator alocados dentro de dentro do nível de outro fator. E quando isso acontece, né, existe essa alocação dos níveis de um fator dentro dos níveis de outro fator, ou quando um fator entra num segundo momento no experimento. Quando isso acontece, isso diferencia dos experimentos fatoriais, tá? Quando isso acontece, a análise estatística dos dados deve ser diferente das análises estatísticas realizadas conforme experimentos fatoriais. Se você trazer o resultado, né, o tabulado, né, para o responsável pela análise estatística, quando ele recebe os dados que vêm de um experimento fatorial ou de um experimento em parcela subdividida, eles são tabelados na planilha da mesma forma. Você não consegue distinguir, né, como que se é de experimentos fatoriais ou de parcelas subdivididas. Para o responsável fazer a análise correta, ele tem que questionar o pesquisador, perguntar como foi feita a casualização, entender quais são os fatores estudados para ter uma ideia, né, de qual análise, para ter a ideia correta de qual análise estatística, de qual delineamento ele vai usar, se é um experimento fatorial, se é um experimento em parcelas subdivididas, tá joia? Então tudo isso tem que ser tem que ser bem atento, né, a essas questões para que vocês façam a análise de uma maneira correta. Porque é muito semelhante os dados, né? Eles são, quando chega ao responsável pela análise estatística, os dados de experimentos fatoriais, parcelas subdivididas, são praticamente os mesmos, né? A planilha é igualzinha, não muda. E aí o responsável pela análise estatística tem que ter esse crivo, tem que fazer essa consulta, essa pesquisa com relação a quem fez a pesquisa, né, para saber como foi feita a casualização e como são os fatores para que ele possa fazer a análise estatística de forma correta. Pode fazer usar qualquer um, ou fatorial ou parcelas subdivididas? Não pode, né? Depende do jeito, depende como os fatores, os níveis estão alocados, como eles foram casualizados, e isso tem um impacto no resultado final da análise de variância, tá? Eu vou até inclusive mostrar isso para vocês nessa aula. Na próxima aula eu vou trabalhar, né? Eu vou usar quase um mesmo exemplo, mas os mesmos valores, para mostrar para vocês que há uma diferença grande se você trata como um DIC, como um DBC, tá? O resultado muda muito. Se você trata como experimentos fatoriais ou então como parcelas subdivididas, tá joia? Bom, nos experimentos em parcelas subdivididas, nós temos aí dois exemplos que eu vou mostrar para vocês. Raça e corte cárneo, né? O que seria corte cárneo? Seria
o patinho, poderia ser o contrafilé, é o que você vai no açougue lá, né? A carne que você compra no açougue é um corte, cara, você tem vários cortes lá, né, no açougue, e aí isso pode ser um fator de pesquisa, né? Um fator que o pesquisador está interessado em estudar. Então, vejam aqui, eu tô dando esse exemplo porque esse é um exemplo claro, né, de experimentos em parcelas subdivididas. Um fator é a raça, o outro fator é o corte carne, né? E quais seriam os fatores que eu teria aí, né? Os níveis que eu teria. Eu teria o Nelore e o Angus sendo os níveis do fator raça, e eu tenho o contrafilé, o coxão duro e a fraldinha sendo os níveis do fator B, o do fator corte carne. O que eu vou definir como sendo fator A ou fator B? O fator A gente vai trabalhar agora nos experimentos em parcelas subdivididas, a gente agora pode trabalhar com sinônimos e vocês precisam conhecer esses sinônimos, tá? O fator A, ele vai ser o fator sempre, ele pode ser chamado também de fator primário ou de parcela, tá? É o fator que entra primeiro no experimento, é o fator onde os níveis do outro fator estão alocados, tá certo? E o fator secundário, o fator ou subparcela, né, que a gente vai poder chamar de subparcela também, e fator secundário, esses a gente vai definir como sendo fator B. Então vejam, o que você precisa saber é quem tá primeiro, né, no experimento, quem entrou primeiro no experimento, e quem está alocado em quem, né? Quais níveis de qual fator estão alocados no outro fator. É isso que vocês precisam descobrir primeiro. Bom, se vocês olharem aqui, né, nós temos o Nelore e Angus, os bovinos, né, da raça Nelore e Angus. Cada um desses animais dessas raças, né, a gente tem diferentes, né, peças, cortes, carnes que a gente vai estudar após o abate, né? A gente vai coletar a amostra depois do abate desses músculos, né? Dessas carnes aqui, e aí a gente vai depois estudar, fazer uma pesquisa de maciez de carne, de qualidade de carne, ok? Pode ser maciez, a cor da carne, a gente pode estudar diversas variáveis relacionadas à qualidade de carne. Um detalhe é que esses níveis aqui estão, né, alocados dentro de cada um dos níveis aqui. Eu não posso fazer a casualização, né, como eu faria no outro exemplo dos experimentos fatoriais, por exemplo, lá a dieta com a vitamina. Eu faço a combinação, né, da dieta com a vitamina e aí depois eu faço a casualização. Não, aqui o que acontece é que cada um desses músculos, desses cortes aqui, né, dessas carnes, eles estão alocadas dentro dos animais aqui das diferentes raças. Então esse fator, ele é o primário, ele é o fator, ele é a parcela, e aqui eu tenho as subparcelas, né? Esses níveis aqui estão alocados dentro dessas parcelas que são as raças. Então isso é uma maneira de diferenciar experimentos de parcelas subdivididas com relação aos experimentos fatoriais. Um outro exemplo também é você estudar animais em confinamento, né, dietas, né, de confinamento, e depois de 2 meses de experimento, né, no confinamento com diferentes raças ou diferentes dietas, você abate os animais e depois você estuda o tempo de maturação. É um fator que vai entrar depois, né, ele não entrou junto ali no confinamento, é um fator que você começou a estudar depois que abateu os animais.
Então, seria um fator secundário. Então, o tempo de maturação seria a subparcela, ou seria o fator secundário, ou o fator B, né? Como você queira chamar. E a raça ou as dietas, né? Pode ser também, que foram estudadas durante o tempo de confinamento, seriam as parcelas, seria o fator primário, seria o fator A. Então, nos experimentos em parcelas subdivididas, tem que ficar bem detalhado, bem separado, né? Quem é o fator A e quem é o fator B. Eu não posso, nesse caso de parcelas subdivididas, eu não posso em nenhum momento falar que a raça é fator B e que o corte cárneo é o fator A, tá? Isso não pode fazer como poderia ser feito nos experimentos fatoriais, ok? Então, é sempre aquele fator que entra primeiro no experimento, né? Ou sempre aquele fator onde ele tem níveis de outro alocados nesse fator, esse fator que recebe níveis de outro fator, esse seria sempre o fator primário, sempre o fator A, sempre a parcela, tá joia? Ou seja, os níveis do fator A seriam sempre o I, tá? Então eu não posso trocar em nenhum momento isso, né? Não pode ser qualquer um que vai ser o fator A ou qualquer um que vai ser o fator B. Tem que saber quem entrou primeiro, né, no experimento, ou quem recebe níveis de outro fator. No caso aqui, essas carnes, né, esses níveis, eles estão alocados dentro das raças, dentro dos bovinos dessas raças aqui, ok? Bom, e aí eu tenho da mesma maneira, né, as combinações aí formando, né, os tratamentos, e eu posso estudar as interações que são as combinações dos níveis dos dois fatores da mesma maneira como eu estudo nos experimentos fatoriais. O detalhe é que a análise de variância vai ser diferente um pouco, né? Um pouco não, bastante eu acho, em relação àquelas análises de variância feitas de acordo com experimentos fatoriais, tá? A análise de variância muda, mas a gente consegue, né, estudar da mesma maneira que estuda em experimentos fatoriais, a gente consegue estudar os fatores isolados, como também consegue estudar as interações, tá? Essa é a semelhança que tem, né, de experimentos fatoriais e experimentos em parcelas subdivididas. Ele permite a gente estudar mais de dois fatores simultaneamente, e assim a gente pode estudar os fatores isolados ou então os fatores, a interação dos fatores. Isso a gente consegue fazer tanto nos experimentos fatoriais como também nos experimentos em parcelas subdivididas. O detalhe a análise é feita de forma diferente, tá? A análise de variância, e a gente vai ver isso aí, ok? E como é que ficaria a descrição, né, se o seu experimento, né, se você fosse publicar esse trabalho, se você fosse escrever isso no seu TCC, na sua dissertação, se você usasse um experimento em parcelas subdivididas, né? O texto básico que você poderia colocar lá na descrição seria esse: as análises de variância das variáveis, aí você fala quais são ou agrupa elas, né? As análises de variância das variáveis de qualidade de carne foram realizadas segundo um DIC ou um DBC em um esquema de parcelas subdivididas em que raça, né, aí você vai em que raça foi considerada como parcela. A raça foi considerada como parcela, como fator A ou como fator primário, tá? Nelore e Angus. Aí você fala quais são os níveis, né, para ficar mais detalhado, mais explícito. E o corte cárneo, o que são o contrafilé, o coxão duro e a fraldinha, foram tratados, né, como subparcelas, ou seja, como fator B ou como fator secundário, tá joia? Essa é a descrição que vocês podem utilizar aí em experimentos em parcelas subdivididas. Bom, e quais são as vantagens e desvantagens, né,
desse tipo de experimento aí, que não é tipo de delineamento, né? Tipo de experimento que com relação a essa maneira em que os níveis são arranjados, né? Como que você definiria as vantagens e as desvantagens? Bom, as vantagens é que, em comparação com experimentos fatoriais, esses experimentos em parcelas subdivididas são mais fáceis de instalar, né? Porque ele tem como os níveis de um fator estão alocados nos níveis de outro fator, ele fica engessado e ele não tem muita... você não pode fazer os experimentos fatoriais, você precisa às vezes de uma área maior, e aí a instalação dos experimentos fatoriais é um pouco mais complicada. Dos parcelas subdivididas é um pouco mais fácil, porque você não tem muito o que casualizar, às vezes já tem algumas restrições de casualização. Então, por exemplo, você não vai fazer o sorteio, né, de músculo e raça e sortear aos animais. Não, você já tem as raças que estão correndo durante o experimento, um fator tranquilo, né? Só um fator no início do experimento, e depois entra o fator que é músculo, né? Ou então o fator tempo de maturação, ele entra no segundo momento. Então você vai conduzindo o experimento sem muita complexidade. Tá joia? E ao mesmo tempo, né, você pode estudar as interações entre os fatores aí. A desvantagem é que a existência de duas estimativas de variância residual faz com que o número de graus de liberdade associado a cada um dos resíduos seja menor do que associado ao resíduo obtido de experimentos fatoriais. Vocês não viram ainda, mas vão ver, né? Essa é a grande diferença que temos na análise estatística dos fatoriais com parcelas subdivididas, é que nos experimentos em parcelas subdivididas nós teremos agora dois resíduos: o resíduo A, que é o resíduo relacionado à parcela, e teremos o resíduo B, que é o resíduo relacionado à subparcela, tá? Aos níveis do fator B. Então, vai aparecer nesse tipo de experimento, nos experimentos de parcelas subdivididas, vão aparecer dois resíduos. E aí, como no fatorial só tem um resíduo, né? O valor desse resíduo no fatorial, do grau de liberdade, ele é maior do que o grau de liberdade, porque ele acaba dividindo em dois resíduos. O grau de liberdade acaba sendo dividido em dois, sobra menos para se fosse um só, tá? Nos experimentos em parcelas subdivididas. Então ele acaba dividindo os graus de liberdade aí um pouco, separando, né? E reduz, né, o grau de liberdade do resíduo, que é o que a gente utiliza para procurar o valor de F na tabela. E quanto menor é o valor de F de grau de liberdade no resíduo, maior é o valor de F tabelado, e mais difícil você conseguir aí rejeitar a hipótese H0, achar uma diferença estatística, né? E a outra desvantagem é que é uma tendência, né, de se obter um maior valor para a estimativa do erro experimental. Portanto, os efeitos são avaliados com uma menor precisão. Isso quando comparado, tá, com os experimentos fatoriais que tem um resíduo só, um grau de liberdade do resíduo maior, e aí a tendência é ter um quadrado médio aí do resíduo menor, que é o que representa o erro experimental, ok? Bom, nós temos, né, para um DIC em parcelas subdivididas, onde nós temos I parcelas, né, que é o fator A, e J subparcelas, que é o fator B, com K repetições, o seguinte modelo estatístico, né? Ele é um pouco parecido, se você tirar essa componente do modelo estatístico aqui, ele fica parecido com o DIC fatorial, tá? Então, se vocês voltarem na aula lá do DIC fatorial, né, você tem um modelo estatístico bem dessa maneira aí.
O valor da observação da característica é resultado da média mais o efeito do fator A, né, mais o efeito do fator B, mais o efeito de interação e mais o efeito do erro experimental que a gente não conhece, porque a gente não consegue controlar todos os fatores ambientais e sempre vai ter um erro, todos os experimentos, né, vai ter um erro. O que a gente trabalha é para que esse erro sempre seja menor, o menor possível, o mais preciso, né? Aí, pessoal, aqui em vermelho, tá? Eu tenho nesse modelo 2 erros experimentais, né? Então nós tínhamos antes o erro associado a agora a gente tem o erro associado a subparcelas, que a gente vai chamar isso de resíduo B, e nós temos aqui o θ, né? Eu acho que chama θ isso aqui. É grego, né? É uma letra grega. E esse símbolo aqui utilizado, né? A gente vai usá-lo para referir, né, ao erro associado às parcelas, tá? Conhecido como resíduo A, ok? Então a característica, né? O resultado de uma característica vai ser consequência do que o animal, o indivíduo, né, a unidade experimental, em quais fatores que ele está. Qual é o fator A, né, o nível do fator A que ele está, o nível do fator B, a combinação, os níveis combinados dos tratamentos, e tem o erro também, tá certo? Então aqui é um modelo estatístico para experimentos em parcelas subdivididas. A diferença é que entrou esse erro relacionado à parcela, e agora nós separamos também o erro da subparcela. Bom, aí, né, se você voltar no DIC lá, você vai ver que nós temos média mais TI mais EIJ, né, que seria o modelo estatístico lá do DIC. Então a soma desses componentes, que é o fator A, o fator B e as suas interações, seriam, né, os responsáveis aí por tratamento. Só que a gente pode estudar esses tratamentos separados e combinados, tá certo? Bom, aí, pessoal, nós temos, né, como foi lá para os experimentos fatoriais, eu disse para vocês, a gente tem aí a mesma tabulação dos dados, né, a mesma maneira. Eu não vou me alongar muito, os dados vêm tabulados praticamente da mesma maneira. Aqui seriam, a gente encontraria os totais dos tratamentos, tá bom? Dentro de A1B1, dentro de A1B2, aí vai até a IBJ, a gente tem os totais aqui, ó, dos tratamentos. Aqui eu teria o total dos níveis do fator A, né, do A1, do total do A2 e o total do AI. E se eu quisesse calcular o SQ do fator B, né, eu teria que achar os totais do B1, que é somar esses valores aqui, depois do B2 e por último do BJ, né, que seria o último nível do fator B. Bom, praticamente é a mesma coisa aí que a gente tem para os experimentos fatoriais, ok? Aqui, né, o que tem de diferente dos experimentos fatoriais é que agora a gente vai precisar calcular o número de parcelas e o número de subparcelas, tá? O número de parcelas é dado por I vezes K. Então o I do fator A e K é o número de repetições, né? Número de níveis do fator A vezes o número de repetições. E para encontrarmos o número de subparcelas, né, você tem que multiplicar o número de níveis do fator A, do fator primário, o número de níveis do fator B, o secundário, e o número de repetições, como é um dia que é repetições, né? E a gente pode, né, obter, a gente vai precisar obter os totais de parcelas, né, além dos totais do fator A, os totais do fator B, os totais dos tratamentos, né, para a gente calcular aí os SQs, e os totais dos blocos quando for DBC,
né, nós vamos ter que nos experimentos em parcela subdividida achar aí os totais das parcelas, tá certo? Os totais das parcelas usando o I e usando o K, tá? Que são as repetições, o I e o K. Quem vai ficar variando é o J. Então, para eu achar o total das parcelas, eu vou ter que somar aqui, ó, esses valores, tá? Dentro do A1 e do K1. Depois eu vou ter que achar o total de outra parcela, que é dado pelo A1, né? E o K2, que é a somatória desses J valores aqui, ó. Depois vou precisar achar o total do A1 e do K, né? Que é a última repetição. Cada experimento tem um número de repetições dentro de cada tratamento. E aí vai variar esses J aqui, tá? Mas a gente vai fazer isso aí, né, com exemplo, para ficar mais tranquilo para vocês. Então, ó, pessoal, para a gente fazer as análises estatísticas em experimentos de parcelas subdivididas, nós precisamos adotar agora dois quadros, né, para auxiliares para ajudar a gente aí na análise de variância. Nos experimentos fatoriais, nós tínhamos que fazer um quadro auxiliar, só que era o quadro da interação. Agora, né, para experimentos em parcelas subdivididas, nós vamos ter que fazer dois quadros auxiliares. O primeiro é o quadro da parcela e o segundo é o quadro da interação, que é aquele que vocês já sabem fazer, que a gente já fez várias vezes, tá certo? Então, como é que eu vou achar o quadro da parcela? Lembra sempre que parcela é I e K. I, K, I, K. Ou seja, I, níveis do fator A, K é o número de repetições, ou K pode ser o número de blocos também, se for um DBC. Então, a gente vai ter que montar um quadro em que nós temos o fator A e os níveis do fator A e as repetições, né, se for um DIC. Então a gente vai obter aqui os totais de A, né, nesse quadro da parcela, e nós vamos obter também os totais das parcelas, que são esses totais aqui dentro, tá? Então eu vou somar J valores para achar o total da parcela A1, K1. Eu vou somar J valores para achar o total da parcela A1, K2, tá? E assim vai até aí K, né? Aí repetição K. Então eu vou ter aqui esses valores dentro aqui no meio, né, desse quadro, dessa tabela, são os valores são os totais das parcelas que eu vou ter que calcular. E aqui eu tenho os totais do fator A. Esses totais do fator A eu vou conseguir obter eles tanto na hora de construir o quadro da parcela, como na hora de construir o quadro da interação, tá? Mas aí é só você não usá-lo, né, novamente, não precisa, você só usa uma vez, né? Então, no quadro da interação, você já vai ter feito o cálculo do SQ de A. É interessante que esses dois quadros que a gente vai ter que fazer, né, o quadro da parcela e o quadro da interação, na hora que vocês forem ver o quadro da nova, né, o quadro da análise de variância, vocês vão ver que está bem divididinho assim, né? Na parte superior do quadro da nova você vai ter o SQ de A, você vai ter a parcela. Então primeiro a gente vai construir esse quadro da parcela para resolvendo bem na sequência correta, né, da análise de variância. Bom, e o outro quadro é o quadro da interação. No quadro da interação você tem o fator A e o fator B, tá? Olha a diferença do quadro da parcela. Você tem o fator A e você tem a repetição. Então quem está variando aqui para achar os totais no centro aqui, que são os totais das parcelas, é o J. Quem está variando aqui é quem? É o K. Né? Aqui quem está variando, você está somando K valores para achar os totais dos tratamentos, e aqui você está somando J valores para achar os totais das parcelas, tá certo? Essa é a diferença.
E como eu falei para vocês, aqui ó, vocês têm os totais de B e os totais de A aqui, ó. Então você vai aparecer duas vezes os totais dos níveis de A, vai aparecer duas vezes, uma vez na hora de construir o quadro da interação e a outra na hora de construir o quadro da parcela, ok? Vamos lá então para o quadro da ANOVA, né? O quadro da ANOVA e o quadro da análise de variância. Então, se eu tiver um DIC, né, sendo com I parcelas e J subparcelas e K repetições, eu tenho que fazer uma análise de variância baseado nesse quadro aqui, ó, né, da ANOVA. Aqui, né, não vai ter o tratamento, não está aqui dentro desse quadro, não tem trate, não tem o tratamento, ele vai estar meio que fora desse quadro da ANOVA aqui, tá? O que acontece? Nós vamos ter aqui, ó, o fator A, o resíduo a parcela, o fator B, a interação, o resíduo B e o total. Antes, né, se fosse um experimento fatorial, você teria no quadro da ANOVA para um DIC, você teria fator A, você teria o fator B, nessa sequência que eu estou falando. Fator A, fator B, interação na parte superior do quadro da ANOVA. Depois você ia passar um traço e você ia ter o tratamento, o resíduo, que seria esse caso do resíduo B aqui, e o total, tá? Então, o que acontece? Agora nós dividimos a parcela da subparcela, tá? Na parte superior, você vai ter o fator A e o resíduo A e a parcela. Então, aqui é como se fosse um subtotal essa parcela. Tá vendo que tem dois traços aqui? Aqui seria o total, né? E esse parcela aqui é como se fosse um subtotal. Tanto pode ser entendido dessa maneira, que quando você que a soma desses dois graus de liberdade aqui ou a soma dos dois SQs aqui resulta no SQ da parcela ou resulta no grau de liberdade da parcela, tá? Então tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente na hora que for calcular os graus de liberdade, o SQ do resíduo B, que eu falo, principalmente no resíduo B, é porque você vai ter que fazer a diferença do total, né, com parcela, com o fator B, com a interação para sobrar o resíduo B. Tem muita gente que erra porque faz a subtração duas vezes. Inclui na conta o grau de liberdade do fator A e do resíduo A e também o da parcela. Você não pode fazer isso, você tem que escolher. Você vai descontar, subtrair desses dois aqui ou da parcela, tanto faz, isso aí não tem problema algum. O mais fácil é descontar da parcela, porque você só desconta de um valor só, né? Que mais que eu tenho que chamar a atenção aqui, né? Aí, pessoal, ó, as fórmulas a gente vai ter aqui, né, para calcular. O SQ total é praticamente a mesma maneira como temos feito até agora. O SQ do A e do B e da interação vai ser praticamente como foi feito no fatorial. Aí vai ter de novo, né, o que vai aparecer de novo para esses experimentos em parcela subdividida. Seria o cálculo para grau de liberdade e SQ, tanto de parcela como de resíduo A. E acredito que só aí o resíduo B, que na verdade seria o resíduo antigo aí que nós estávamos trabalhando. Tá certo? E aqui, ó, diferencial, né? Antes nós calculávamos o quadrado médio para o fator A, para o fator B, para a interação e para o resíduo. Agora vai ter o quadrado médio para esse, continua tendo, né? Só que agora apareceu mais um resíduo aqui. E a grande jogada no final da análise de variância está aqui, pessoal, ó, no F calculado. A diferença é que agora o quadrado médio do fator A gente vai dividir ele pelo quadrado médio do resíduo A, entendeu? Essa análise tem que ser feita dessa maneira, diferente da de experimentos fatoriais, tudo por essa questão de você não fazer a casualização igual você faz para experimentos fatoriais, todos juntos, né? Ninguém está alocado dentro de nenhum nível. Então,
isso aqui tem que ser feito dessa maneira para você levar em consideração essa restrições nas casualizações, tá certo? Então, a análise de variância é um pouquinho diferente. Então, você agora tem que pegar o quadrado médio e dividir pelo quadrado do fator A, dividir pelo quadrado médio do resíduo A, para encontrar o valor de f calculado do fator A, ok? Já o quadrado médio do fator B e o quadrado médio da interação, ambos, né, os dois, você vai ter que dividir pelo quadrado médio do resíduo B, ok? Então, para achar o valor de f calculado de B e o da interação, você vai ter que dividir ambos os QMs, né, pelo QM do resíduo B, né? Por que o QM da interação tem que dividir pelo QM do resíduo B e não pelo QM do resíduo A? Pensa assim, ó, o B, né? O B é o problemático. Uma vez que o ruim sempre pega, né? Pensa dessa maneira assim, uma forma de vocês entenderem mais fácil. O ruim pega mais fácil, né? Então, o A se contaminou aqui pelo B, né? É mais fácil o A se contaminar pelo B do que o A se contaminar pelo B. Então, na verdade, a interação, uma vez que eles interagiram aqui, ele foi para o lado do resíduo B, né? Ele foi para o lado do mal aqui, vamos supor assim, né? Então, você vai ter que pegar o quadrado médio do resíduo B, da interação, desculpa, e dividir pelo QM do resíduo B, ok? Por isso que então, né, o quadro da A9 é organizado até dessa maneira aqui, para vocês não terem erro aí na hora de calcular, tá? O tratamento, ele tá fora aqui, mas a gente vai usar ele, viu? A gente vai usar ele principalmente na hora de calcular o SQ da interação. A gente precisa do SQ do tratamento para achar o SQ da interação, porque é por diferença, né? SQ de tratamento menos o do fator A menos do fator B, você acha o SQ da interação. Então a gente vai calcular ele, só não vai colocar aí no quadro da A9, tá certo? Bom, e aqui, né, nós temos aí as fórmulas do SQ, que são os mais trabalhosos aí para a gente na hora da análise de variância. Então, na primeira etapa, né, usando para o SQ total, a gente usa os valores individuais, né, os valores de cada unidade experimental. Não tem erro, são os dados brutos aqui, todos eles, tá? Depois disso, a gente vai ter, depois que calcular o SQ total usando essa fórmula aqui, incluindo todos os valores na calculadora, né? A gente vai ter que dar uma parada para montar o quadro da parcela. Aí, depois que a gente montar o quadro da parcela, a gente volta a calcular os SQs. Aí é nessa sequência para vocês não errarem. Primeiro o SQ total com os valores individuais, depois vem o SQ da parcela, tá? Depois constrói o quadro da parcela, né? Aí você calcula o SQ da parcela, com o quadro da parcela você vai calcular o SQ da parcela, ó. Então o total, SQ total, depois SQ da parcela, depois com o quadro da parcela você também calcula o SQ do fator A, depois você calcula o SQ do resíduo, que é a diferença, tá? Então o quadro da parcela, você vai usar o quadro da parcela para achar o SQ tanto da parcela quanto o SQ do fator A. E aí por diferença, parcela menos o SQ de A, você acha o SQ do resíduo A, tá? Então aqui, ó, SQ da parcela menos SQ do fator A, você acha o SQ do resíduo A. Então, esse é o cálculo, né, que a gente vai fazer no primeiro momento usando o quadro da parcela. Depois a gente vai dar uma parada, né, na hora que chegar no SQ do resíduo A, a gente dá uma parada novamente para elaborar o quadro da interação.
E aí o quadro da interação, né, a gente usa ele para calcular o SQ do tratamento, que a gente não vai colocar em nenhum lugar aqui no quadro da nova, pode deixar ele anotado em algum canto. Depois do SQ do tratamento, a gente vai calcular o SQ do fator B com essa fórmula. Então eu vou calcular o SQ do tratamento e do fator B usando o quadro da interação. Tem lá os totais do fator A, mas a gente já usou e já fez lá no quadro da parcela, já podemos desprezar os totais do A, né, nesse quadro da interação. O SQ da interação você vai fazer pela diferença, tratamento menos A menos B. E o SQ do resíduo B, você vai pegar o SQ do total, subtrair do SQ da parcela, do SQ do fator B e do SQ da interação para achar o SQ do resíduo B, ok? Então vamos dividir em duas etapas, quase três, né? O SQ total sozinho, aí calcula o SQ da parcela, do fator A e do resíduo A usando o quadro da parcela. Depois você calcula o SQ do fator B da interação e o SQ do resíduo B após ter feito aí o quadro da interação. Ok? Bom, no final, né, a gente vai testar as mesmas hipóteses que nós estamos testando lá nos experimentos fatoriais, né? Se for o fator A, a nossa hipótese é que a média do nível A1 é igual à média do nível A2 até a média do nível AI. E a hipótese alternativa é rejeitar H0 ou não aceitar H0, que é a mesma coisa. As decisões são as mesmas, né? Da mesma maneira, baseado no F calculado com o F tabelado. Maior ou igual rejeita H0, menor não rejeita. Para o fator B, né? Hipótese H0, que a média de B1 é igual à média de B2, que é igual à média de BJ. E HA rejeita H0. Bom, a decisão é da mesma maneira. E a última hipótese na análise de variância é você fazer a hipótese para interação, né? Falar que os fatores atuam de forma independente, ou seja, eles são dependentes, né? Desculpa, eles atuam isoladamente, separados, não tem dependência alguma. E a hipótese alternativa é que eles atuam de forma independente, não atuam de forma independente, ou seja, eles têm uma dependência, existe uma interação, ok? A não rejeição da hipótese H0 para interação significativa, que está errado, significativa. Desculpa, está certo. A não rejeição da hipótese H0 para interação significa que os fatores atuam independentemente. Nesse caso, é preciso estudar os fatores isoladamente. Então, se na interação, no A, interação com B, não der efeito significativo, a gente tem que estudar os fatores separados, se é que teve efeito nos fatores separados, isolados. Se na interação for significativa, né, isso significa que eles não atuam independentemente, né, e aí eles têm uma dependência, então a gente precisa estudar a interação, e aí nesses casos, né, a gente tem que fazer o desdobramento para depois fazer o teste de médias, tá certo? Nos fatores qualitativos deve-se proceder a comparação dos níveis de um fator dentro de cada nível do outro fator, que é o desdobramento, e depois o teste de médias. Isso quando dá interação. É a mesma coisa que a gente tem que fazer, o raciocínio é o mesmo dos experimentos fatoriais, né? Nesse experimento em parcelas subdivididas, você vai ter que analisar primeiro a interação, se é significativo ou não. Se for, você tem que fazer o desdobramento e depois os testes de médias. E se não for significativa a interação, aí você olha, né, o que está acontecendo na conclusão do fator A e do fator B separados, ok? É a mesma coisa que os experimentos fatoriais aqui com relação à conclusão e o procedimento após a análise de variância. As diferenças estão nos cálculos aí, no jeito da nova, que vocês já viram que é diferente, né? E agora aqui eu vou mostrar para vocês algumas outras diferenças, tá?
A primeira é quando não há interação, tá? Então vamos nessa situação aqui em que não tem interação. E vamos supor que dê efeito para o fator A e ou, né, para o fator B. Pode ser que aconteça fator significativo nos dois isolados, né, ou nenhum ou nem outro também. Isso pode acontecer. Mas a situação é que não existe interação, tá? E vamos supor então que deu efeito significativo no fator A. Aí vocês, nessa situação que não tem interação, você já tem que ir direto pro teste de médias, né? Se o efeito for significativo no fator A, o teste de médias você vai usar o delta, essa fórmula para o delta e essa fórmula aqui pro Duncan, né? Vejam aqui, ó, tá? Se o efeito significativo for do fator A, olha o que acontece aqui. Na fórmula do delta, você vai ter que usar o QM do resíduo A, tá? Como são dois resíduos agora, você vai ter que se ater, vai ter que se preocupar em qual resíduo você vai usar na fórmula do delta aí ou do Duncan, tá joia? Então, os dois aqui, ó, nas duas fórmulas, você tem que usar o QM quadrado médio do resíduo A, tá? E vai dividir por JK. Por quem vocês vão dividir, eu não vou colocar na fórmula, tá? Vocês vão ter que saber isso aí. Então, se o fator é A, divide por JK. O A não está relacionado com a letra I, sobra quem? J e K. Quando o efeito é no fator B, o B está relacionado à letra J, né? O número de níveis é representado pela letra J. Sobra quem? O I e o K para você dividir. Tá certo? Então, meio que usa essa regrinha aí que é fácil de vocês saberem por quem que divide aqui na forma do Duncan e do delta. E então, ó, QM do resíduo A, QM do resíduo A. Olha aqui no fator B, quando for significativo o fator B, você vai ter que usar o QM do resíduo B, QM do resíduo B e dividir por IK. E dividir por IK. Aqui você divide por JK no fator A. Tá? Então tem essas diferenças. Qual QM você vai usar do resíduo, né? Qual quadrado médio do resíduo você usa? No fator A você vai usar o quadrado médio do resíduo A, no fator B o quadrado médio do resíduo B. E por quem você divide, né? No fator A você divide por JK, no fator B você divide por IK. E aí aqui nós temos, né, os valores para a gente achar o valor de Q na tabela. Você vai usar o número de níveis do fator A e o grau de liberdade do resíduo A para achar o valor de Q na tabela. Beleza? No Duncan, né, você vai usar o número de médias abrangidas pelo contraste e o grau de liberdade do resíduo A para achar o valor de Z aqui, que ele vai variar dependendo do número de níveis, né, de médias. A mesma coisa para o fator B, ó, né? Você vai achar o Q, se o efeito for significativo no fator B, você vai achar o valor de Q usando o número de níveis do fator B e o grau de liberdade do resíduo B, né? Para achar o Q aqui que vai jogar na fórmula do delta. Para achar o valor de Z no Duncan, número de médias abrangidas pelo contraste e o grau de liberdade do resíduo B. Bom, apareceu uma complicação, né, que é essas diferenças no quadrado médio do resíduo, que tem o A e o B agora, né? Mas o resto continua igual, né? O jeito de procurar na tabela é parecido, né? Só muda esses graus de liberdade do resíduo A e do B também. E o detalhe o que vocês vão ter mais diferença, mais trabalho e vai ser pior, né? Assim, no sentido de ter mais atenção e mais cuidado, mas é uma situação que vocês não vão ter, mas que não vão ter na prova, nos exercícios, mas que vocês precisam saber fazer o dia que precisar, né? O dia que vocês forem fazer uma pesquisa, um estudo, uma análise estatística para alguém, vocês precisam saber como realizar, né, a sequência, o procedimento para a gente realizar o desdobramento quando tem interação significativa. Então a complicação que a gente não vai abordar, né,
mas que vocês precisam saber como proceder, é quando tem interação. Ela é um pouco complicada e um pouco diferente do desdobramento que acontece. Tem alguns detalhes, né, que não tem no experimento fatorial. Então eu vou falar de uma forma breve, né, o que vocês precisam saber quando temos a situação de interação significativa, né, na análise de variância, você precisa proceder com um desdobramento, ok? Então você vai ter o desdobramento de A dentro de B e o desdobramento de B dentro de A, ok? O mais agravante aqui é esse desdobramento da parcela dentro da subparcela. É aqui que está a trabalheira maior, né? Os detalhes maiores aí para você tomar cuidado o dia que você precisar realizar desdobramento e tiver uma interação significativa no delineamento que usa os experimentos em parcelas subdivididas, tá? Se você dominar a teoria, né, e começar a manjar e trabalhar com os programas, né, o programa faz esses desdobramentos aí de uma forma bem tranquila. É só você saber trabalhar a modelagem que é tranquilo, tá? Mas para chegar lá você precisa saber a parte teórica, né? O que acontece? No desdobramento de parcela dentro de subparcela, de A dentro de B, aparece um detalhe novo aqui, que é esse resíduo combinado, tá? Isso é necessário fazer, como eu disse para vocês na análise de variância. Aparecem essas diferenças em relação ao experimento fatorial, porque essa questão de casualização, de restrições na casualização, você tem que fazer esses ajustes para compensar essas restrições aí nas casualizações, tá? Então aqui, ó, você vai ter agora um tal, a gente nomina, né, como resíduo combinado. A gente não vai copiar, né? Vocês pensariam, poxa, agora é o desdobramento de A dentro de B, então eu vou pegar o resíduo A e vou copiar a linha do resíduo A. Não, tá? Vocês não vão copiar a linha do resíduo A aqui, não. Vocês vão ter que fazer um cálculo para achar o grau de liberdade, que a gente chama grau de liberdade Sater-Twait, né? Esse grau de liberdade Sater-Twait, ele usa na fórmula tanto o quadrado médio do resíduo A como o quadrado médio do resíduo B, e além disso ele também usa o grau de liberdade do resíduo A e o grau de liberdade do resíduo B. Então, para achar o grau de liberdade Sater-Twait, que é esse aqui, que vai aqui, ó, né, no desdobramento de A dentro de B, você primeiro acha o grau de liberdade Sater-Twait, que é esse grau de liberdade Sater-Twait. Você vai achar um valor quebrado, você arredonda ele, tá? Aproxima ele, para você achar o valor na tabela, tá? Porque aí o valor vai mudar lá do F tabelado, para você comparar aqui com os valores de F calculado. E esse quadrado médio agora do resíduo combinado nesse desdobramento é encontrado, né, usando essa fórmula aqui, onde você usa apenas o quadrado médio do resíduo A e do B, e o J aqui também, que é o número de níveis, né, do fator B. Então essas duas fórmulas aqui você precisa usar ela para preencher a linha do resíduo combinado aqui dentro do desdobramento de A dentro de B. Os demais procedimentos aqui, pessoal, você vai fazer igual foi nos experimentos fatoriais. Você usa o quadro da interação e calcula lá o SQ de A dentro de B1, o SQ de A dentro de B2 e assim por diante, tá? O resto continua, o que vai mudar é isso aqui, ó, tá certo? Já o desdobramento de subparcela dentro de parcela, né, de B dentro de A, é mais simples um pouco, né? Porque você não precisa fazer essas contas aqui para achar esses valores de grau de liberdade Sater-Twait e quadrado médio do resíduo combinado. Você vai copiar, né, a linha do resíduo B. Então você vai copiar lá o grau de liberdade do resíduo B e o quadrado médio do resíduo B. O resto aqui também segue o mesmo raciocínio, né, que nós vimos lá na análise de variância para experimentos fatoriais. Você usa o quadro da interação,
né, para desenvolver os cálculos aqui nesse desdobramento, ok? Depois que foi feito os desdobramentos, né, você aí também precisa fazer o teste de médias, né? Aí o detalhe é o seguinte: o teste de médias aqui com relação a quando não há interação, né, para o fator A e para o fator B, muda aqui, ó. Aqui não é mais dividido por JK, né? Por JK. Aqui não é mais por IK e não é mais por IK. Todo mundo é por K, né? Porque você usa o quadro da interação, você usa os totais dos tratamentos para achar as médias. Tá certo? E aí o teste de médias de A dentro de B, você vai ter que usar o quadrado médio do resíduo combinado e o grau de liberdade Sater-Twait, né? O mais complicado é sempre para o desdobramento de A dentro de B e o teste de médias de A dentro de B. O B dentro de A é mais simples, ó, ele usa o QM do resíduo B e o K, tá? Aqui já é mais tranquilo. Então eu fiz esse esqueminha para vocês, tá, pessoal? De o que fazer depois da análise de variância, após a conclusão da análise de variância, para vocês, quando precisarem, né, principalmente aqui no desdobramento, quando for o caso, vocês saberem ter uma ideia, né, do que fazer e como fazer, tá joia? É mais complicado, dá mais trabalho, tá? Mas é o jeito certo, o jeito correto de fazer, é como eu acabei de apresentar para vocês, ok? Bom, então vamos lá, né? Vamos fazer um exemplo de análise de variância para um DIC, né, em esquema de parcelas subdivididas. Então o exemplo que nós vamos trabalhar, né, na aula de hoje é um experimento para comparar perdas por cocção, né, então na carne. Então, para a qualidade de carne, né, uma das variáveis que é medido é perdas por cocção, né? Na verdade é perdas de água por cocção, mas o termo já técnico já ficou como conhecido como perdas por cocção. Então você pesa o bife antes, né? Depois que ele passou 24 horas, passou overnight, né? 24 horas na geladeira, resfriamento e tal. Você pega esse bife, pesa antes e você depois assa ele num forno, né, até uma temperatura interna de 71 graus Celsius. Depois você tira ele, deixa descansar um tempo e depois você pesa na balança de novo e vê o peso do bife antes e o peso do bife depois, tá? Então é assim que a gente mede, né, perdas por cocção na carne, tá certo? Então, fora essa variável de qualidade de carne, tem várias outras, né? Maciez, cor, tem um monte, tá? A gente faz análise de variância para várias características. Bom, então esse experimento foi feito para comparar perdas por cocção na carne. Um experimento foi feito para comparar perdas por cocção na carne e ele foi realizado, né, segundo um delineamento inteiramente casualizado. Então é um DIC, tá? Isso vocês têm que se ater. Se é um DIC, se é um DBC, em parcelas subdivididas. Então é um DIC em parcelas subdivididas, em que 4 raças foram consideradas as parcelas, ou seja, o fator A. E 3 músculos foram considerados as subparcelas, ou seja, o fator B. Aqui eu já estou até definindo para vocês, né? Mas se caso não definisse, vocês saberiam que os músculos eles estão alocados, né, nas raças, nos bovinos. Então, vocês saberiam aí dizer que o músculo é o fator secundário e a raça é o fator primário. Totalizando então 4 vezes 3, 12 tratamentos, e nós temos para cada tratamento 3 repetições, ok? Bom, aqui eu tenho os dados tabulados, tá? Eu quero que depois vocês prestem atenção, pessoal. Vai parecer, vocês vão falar assim, nossa, o professor está usando os mesmos dados. Eu estou fazendo até de propósito isso aqui, né?
Na verdade eu não ia fazer não, mas acabou dando uma coincidência que dependendo do jeito que você analisa, né, os dados, os resultados são diferentes. Quando você analisa segundo um Dicke fatorial, que eu acho que esse tem um exemplo disso aqui para um Dicke fatorial também, o resultado que aparece, né, tanto na análise de variância como no teste de médias, é diferente do que eu vou mostrar agora com os mesmos dados usando um outro exemplo, né? É o mesmo que vai diferente, né, do resultado que pode acontecer no Dicke em parcelas subdivididas, e depois eu fiz questão de usar esses mesmos valores, mas usando um outro exemplo, né, com outra variável, né? Mas eu fiz questão de usar no DBC em parcelas subdivididas, porque o resultado muda e vocês vão perceber e vão ver isso na próxima aula, que o resultado vai mudar da análise de variância, tá certo? Tudo por conta que você muda o delineamento, ou você muda se é experimento fatorial para um experimento em parcelas subdivididas, tá? Só de você fazer essas mudanças, os resultados das análises de variância mudam, e do teste de médias também. Então, e assim a recomendação, né? E qual que é a recomendação? Qual que eu fico? Aí eu fico em dúvida qual que eu uso. Você vai usar aquele que é o correto, né? O delineamento correto, e você precisa usar o experimento correto, se é fatorial ou subdividida. Tudo isso depende dos fatores que você estiver estudando, tá? Como a gente já conversou. Então, proceder à análise de variância e aplicar o teste de Tukey a 5% caso necessário. Bom, vamos lá, né? Nós temos aí os dados, né? São 4 níveis, ou seja, são 4 raças, e nós temos 3 músculos aí que são estudados nessas raças aí, tá? Músculo córtex, músculos, tá? Bom, vamos lá, vamos começar definindo o delineamento. É um Dicke em parcelas subdivididas. O I é o número de níveis do fator A das parcelas, sempre assim, das parcelas. Eu não posso misturar os fatores, né? Considerar músculo como parcela, não posso. Então, o I é o número de níveis do fator A, que é as parcelas, que são as raças. E J é o número de níveis do fator B, que são as subparcelas, os músculos, tá? O fator B. São 3 músculos. E K é o número de repetições, ó. K é o número de repetições, ok? Bom, as hipóteses, né? A média de perdas por cocção. Vamos começar com o fator A, que são as raças. A média de peso, né? A média de peso de perdas por cocção na carne da raça 1 é igual à média de perdas por cocção na carne da raça 2, que é igual à média de perdas por cocção, né, da carne na raça 4. Então eu comparo qual raça eu tenho mais perdas de água, né, durante a cocção. Qual das 4 raças? É isso que eu vou fazer, análise de variância, para tentar saber se tem algum efeito de raça sobre essa variável ou não. A hipótese para o fator B, né? São 3 níveis. Será que a média de perdas por cocção do músculo B1 é igual à média de perdas de peso de perdas por cocção do músculo B2, que é igual à média de perdas por cocção do músculo B3. Então aqui, né, na minha hipótese para o fator B, eu vou testar se os músculos influenciam na questão de perdas de água, né, durante a cocção dos bifes, da carne, ok? E a interação é saber se existe uma interação entre raça e músculo, né, sobre essa característica, sobre essa variável. Então, atuam de forma independente, os fatores A e B não atuam de forma independente. Ok? Vamos usar o teste F, o alfa 5%,
olha só que bacana. Para achar o grau, o F tabelado do fator A, B e da interação, o que a gente precisa? Continua a mesma coisa aqui, ó, grau de liberdade de A, de B e da interação, mas muda aqui, ó. Na hora de procurar o fator A, o F tabelado para o fator A, você vai usar o grau de liberdade de A e o do resíduo A. Para o B e para a interação, você usa o grau de liberdade do resíduo B, tá certo? Essa é a diferença que nós não tínhamos até agora, ok? Então vamos lá, vamos começar a calcular o grau de liberdade, né? Então o grau de liberdade total tem a fórmula aqui, mas você pode fazer 4, né, número de níveis do fator A, multiplica o número de níveis do fator B, acha o número de tratamentos e multiplica pelo número de repetições. Se você não ter decorado a formulinha IJK, tá? Você não precisa se ater a isso, você já pode levar isso de uma forma mais intuitiva, né? Então vamos lá, IJK, 4 vezes 3 vezes 3, 36, menos 1, 35 é o grau de liberdade total. Depois eu acho o grau de liberdade da parcela, eu já pulo aqui para a parcela, que é IK, é o fator A e repetição, né? Menos 1, número de níveis do fator A, 4, número de repetições, 3, 4 vezes 3, 12, 12 menos 1, o grau de liberdade da parcela é 11. Grau de liberdade do fator A na sequência. Você vai pegar o número de níveis do fator A, são 4 níveis, 4 menos 1, grau de liberdade do fator A, 3. Grau de liberdade na sequência do resíduo A. Você pode fazer assim, ó, por diferença 11 menos 3, vai dar 8, tá? Então aqui, pessoal, a parte superior da análise de variância aqui é como se fosse um subtotal, né? A gente separa aqui a parte superior da parte inferior, tá? E aqui é um subtotal que junta, né, para dar o total aqui, que é 35. Então o grau de liberdade do resíduo A, você pode usar a fórmula, que é I é 4, K é 3 menos 1, então vai dar 4 vezes 2, né, dá 8. Ou então, o grau de liberdade da parcela menos o do fator A, 11 menos 3, que é 8. Para achar o próximo, vai ser o grau de liberdade do fator B. Como é que você acha o grau de liberdade do fator B? J, né, menos 1, que é o número de níveis do fator B, que é o número de músculos, menos 1. 3 menos 1, 2. Grau de liberdade da interação. Você pode tanto multiplicar o grau de liberdade do fator A com o fator B, ou seja, 3 vezes 2, que é o que está falando a fórmula aqui, né? 3 vezes 2, 6. Ou então, você descobre o grau de liberdade do tratamento, que não está aqui no quadro da nova, mas você sabe quantos tratamentos tem. Eu vou você fazer I vezes J, 4 vezes 3 dá 12, menos 1, você tem o grau de liberdade do tratamento, que é 11. 11 menos o grau de liberdade de A é 3, do de B é 2, então 11 menos 5, 6. Então, das duas maneiras, você acha o grau de liberdade da interação. Ok? Na sequência, você vai achar o grau de liberdade do resíduo B. Então, tem essa fórmula aqui, ó, I J menos 1 que multiplica K menos 1. I é 4, J menos 1, 3 menos 1, K menos 1, 3 menos 1. Então vai ficar 4 vezes 2 vezes 2, 16. Ou então, que eu acho mais simples e mais fácil e não precisa ficar preocupado com fórmula nenhuma, é pegar o total, subtrair da parcela, subtrair do fator B e subtrair da interação. 35 menos 11 menos 2 menos 6, 16 também. Tem outra maneira também. Vou explicar aqui, mas não vou ficar muito falando, porque senão vai confundir vocês essa terceira maneira, que é 35 menos 3 menos 8, pula o 11, né? Senão você vai descontar duas vezes, menos o 2 menos o 6, tá? Assim também dá. Tá certo? Então, descobrimos os graus de liberdade do fator A, do resíduo A, do fator B, da interação e do resíduo B. Esses são os importantes para a gente achar o valor de F na tabela. Então, vamos começar procurando o valor de F tabelado do fator A.
Você precisa do grau de liberdade de A, que é 3, do resíduo A, que é 8, e o alfa, que é 5%. Então, 3 e 8, você está na tabela certa, né? Que é 5%. 3 e 8, você tem um valor de 4,07 para o F tabelado do A. Para B, para o fator B, você precisa usar o grau de liberdade de B, que é 2, e o do resíduo B, que é 16. Ó, mudou agora, pessoal. Cuidado, hein? Cuidado com isso aí para achar o valor de F na tabela. Então é 2 e 16, ó. Não é 2 e 8 igual antes, não, tá? Então vai dar 3,63 o valor de F para o fator B, tá na tabela. E o F tabelado da interação, né? Aqui ficou errado, é o F tabelado da interação. Você precisa achar o grau de liberdade da interação, que é 6, e o grau de liberdade do resíduo B, que é 16. Então, 6 e 16, você tem um valor de F na tabela para interação, tá? Corrijam aqui, tá errado, de 2,74. Bom, aí nós vamos agora ter que calcular o SQ total, né? Vamos para os cálculos de SQ, soma de quadrado. Então vamos começar com o SQ total. Para achar o SQ total, você precisa salvar todos esses valores individuais aqui na calculadora, né? Apertar o Shift 1, você vai achar 22.839 menos, né, Shift 1, 2, que vai dar o total de 877. Se você jogar na calculadora Shift 1, 2, vai dar 877. Eleva ao quadrado e divide por 36, que é IJK. Então aqui você vai ter um fator de correção de 21.364,7. A diferença é um SQ total que vai dar 1.474,3. Na sequência, vamos fazer a mesma sequência do grau de liberdade. Vamos para o SQ da parcela, né? Mas, para achar o SQ da parcela, para achar o SQ do fator A, eu preciso montar o quadro da parcela, pessoal. Aí o quadro da parcela, né, baseado nos valores do fator A e nas repetições, eu tenho que montar ele baseado aqui, ó, níveis do fator A, que é o I, né? E K, que é o de repetições. Então eu vou usar o IK, tá? O fator A e o número de repetições. Olha só, como é que eu monto, né, o meu quadro da parcela com esses dados aqui. Então veja, eu preciso achar a parcela A1 com a repetição 1. Então A1 com a repetição 1. São esses J valores aqui, ó, 12, 14 e 16. Se você somar isso, você acha a parcela A1, repetição 1, tá? 42. Pessoal, tomem cuidado que o fator A ele pode estar aqui, ó, no lugar da repetição, e a repetição pode estar aqui, tá? O detalhe é você olhar aqui os dados originais, né, os dados brutos, e saberem fazer os cálculos para passar de uma forma correta aqui, tá? Tem que se pôr no lugar certinho, senão dá erro depois. Agora eu preciso achar a parcela A1 com a repetição 2. A1 com a repetição 2 são esses J, né? Esses três valores aqui, ó. Soma eles, 55. Faço isso para o A1 com a repetição 3, vai dar 63. Depois A2, né, com a repetição 1 vai dar 50. Depois eu vou somar os J valores, né, do de A2 com a repetição 2, A2, repetição 2. É o valor que eu preciso, então soma esses J valores aqui. Vai dar 68. A2 com a repetição 3 vai dar 30, mais 31, mais 32, vai dar 93. Depois eu tenho que achar o A3 com a repetição 1. Vai dar 64.
A3 com a repetição 2, 79. A3 com a repetição 3, 93. A4 com a repetição 1 vai dar 73. A4 com a repetição 2 vai dar 91. E A4 com a repetição 3 vai dar 106. Aqui, pessoal, no centro desse quadro da parcela, eu achei os totais das parcelas, que eu vou usar para calcular o SQ da parcela, tá? Aqui eu vou usar para achar o SQ do fator A, tá bom? A diferença lá no DBC, que a gente vai ver na próxima aula, é que aqui, pessoal, vai ter um total aqui, ó, tá? No quadro da parcela, na próxima aula, para a gente... quando for trabalhar com DBC em parcelas subdivididas, vai aparecer aqui uns totais aqui para os blocos, né, que são as repetições no caso quando é DBC, tá bom? Isso é para a próxima aula. Então vamos achar agora os totais do A1, né? Você pode usar os dados originais, os dados brutos, ou aqui já esses subtotais aqui que você tem. Então o A1 vai dar um total de 160, o A2 vai dar um total de 211, o A3 um total de 236, o A4 um total de 270, ok? Pronto, meu quadro, né, da parcela está pronto. Aqui, pessoal, para achar esses valores das parcelas, eu somei J valores, né? Estão lembrados? J valores. E aqui eu somei... aqui é K, né? Então eu somei JK valores para achar os totais de I, JK valores, ok? Eu vou pôr já aí, vocês lembrarem. O importante também, pessoal, é que quando vocês montarem o quadro da parcela, né, no final dele, vocês encontrem esse total geral aqui, ó. Por quê? Para ver se vocês não montaram esse quadro errado, né? Às vezes vocês podem montar o quadro errado e começa a fazer os cálculos de SQ, vai fazendo e depois descobre que está errado os valores, deu negativo, alguma coisa desse tipo. O que é bom fazer? Toda vez que terminar de montar o quadro, acha o total geral e confere lá com SQ, com os valores que você digitou na calculadora. Só você aperta o Shift 1, 2 e vê se está batendo com o valor que você digitou aí de todos os valores. Para achar o SQ total, você digitou todos os valores aqui, ok? Quando você aperta o Shift 1, 2, né, você vai achar o total geral. O total geral, na hora que você monta o quadro da parcela, tem que bater, né? Então faça essa somatória no final para ver se confere que se tiver alguma coisa errada, vocês já consertam aqui antes de continuar fazendo os cálculos aí de SQ, ok? Bom, então como eu disse para vocês, aqui no centro eu tenho J valores, né, que eu somei para achar os totais, e aqui são K, né, repetição é K valores, então é JK para achar esses totais dos níveis do fator A, tá bom? Ou seja, J representa 3 e JK, né, JK 3 vezes 3 vai dar 9, ok? Continuando então, pessoal, depois do SQ total, né, a gente vai calcular agora o SQ da parcela, usando o quadro da parcela. Isso aqui é o quadro da parcela, ok? Então vocês vão pegar os valores no centro aqui, né? Vocês têm 4 com 3, vocês têm 12 parcelas, tá? Então vocês vão salvar na calculadora esses 12 totais das parcelas para jogar na fórmula do SQ da parcela. Então você vai pegar lá o Shift 1, né? Vai dar 68.363 e dividir por J da fórmula, né? Que é 3. Então o resultado é 22.787,7. Subtrai do fator de correção que a gente já calculou no SQ total. Você tem aí um SQ para a parcela de 1.423, ok? Na sequência você calcula o SQ para o fator A. Aproveita aí o quadro, né, da parcela, já que tem o total de A, e já vamos calcular aqui, ó, o SQ para o fator A. Então você apaga os resultados e agora salva esses 4 totais aí na calculadora. Joga na fórmula,
Shift 1, você acha 198.717, divide por JK, que é 9, vai dar 22.079,7. Subtrai do fator de correção, você tem um SQ do fator A de 715. Joia? E o do resíduo A? O SQ do resíduo A, você pega o da parcela, subtrai o do fator A, então vai ficar 1.423 menos 715. O SQ do resíduo A é de 708. Ok? Bom, vamos ter que dar uma nova parada, né? Um intervalinho de novo para construirmos agora o quadro da interação. Então nós usamos o quadro da parcela já, e agora a gente precisa construir o quadro da interação para achar aí os valores de SQ de tratamento, do fator B, da interação e do resíduo B. Ok? Olha que interessante, né? Para montarmos aí o quadro da interação, nós temos que usar os níveis do fator A e os níveis do fator B. Antes, da parcela, era níveis do fator A e as repetições, né? Bom, o que vai acontecer aqui, pessoal? Antes eu estava somando J valores aqui, né? J para achar os totais das parcelas. Agora eu tenho que achar os totais dos tratamentos. Cada combinação dos níveis aqui eu tenho um tratamento. Então, são 4 níveis de A e 3 níveis de B, eu tenho 12 tratamentos. E cada combinação forma um tratamento. Então, para eu achar o total do A1, B1, eu preciso somar esses valores aqui, ó. Tá? Quando eu usei lá o quadro da parcela, eu achei o total do A1 com a repetição 1. Eu somei esses 3 valores aqui, tá? Tem que tomar muito cuidado que nem sempre as tabelas originais, né, pessoal, ela tá montada do mesmo jeitinho. E também aqui, ó, às vezes você constrói de outra maneira, tá? Então tem que saber, o importante é você colocar no lugar certo. A1, B1, você vai pôr o resultado do A1, B1 aqui, ó. E para achar o A1, B1, você tem que somar esses 3 valores, ou seja, os K valores, né? Antes eu somei J valores para achar os totais das parcelas. Agora eu vou somar K valores para achar os totais dos tratamentos. Tá certo? Então A1, B1, né? Você soma esses K valores aí, você vai ter 52. Depois vamos achar o A1, B2. A1, B2, né? Para colocar aqui, ó, né? Quanto que vai dar? 52. O A1, B3. Você soma esses 3 valores, que são K valores, 56. Depois o A2B1, 67. A2B2, 71. A2B3, 73. A3B1, 74. A3B2, 79. A3B3, 83. A4B1, 86, ó, estão vendo que eu estou colocando no lugar certo e somando os valores certos, né? A4B2, 89 e A4B3, 95. Nesse quadro da interação, no centro dele eu tenho os totais dos tratamentos, que são encontrados somando K valores, né? Somando K valores das repetições. No de parcelas eu somava J valores, né? Então para achar o total das parcelas, tá certo? Essa é a diferença. Agora eu vou achar o total dos níveis de A, que a gente na verdade já usou, né? Nem precisaria estar encontrando, mas aproveitando que o quadro está aí, a gente já calcula aí, já encontra o A1 de novo, né? O total dele, o A2. Você pode ver que vai dar os mesmos totais lá do quadro da parcela, né? É para dar os mesmos valores, 211, 236 e 270. Agora, o que eu não achei até agora foi os totais de B. Então eu vou achar e vou utilizar ele depois. Você pode somar aqui, ó, todos os valores de B1, né? Ou então aqui, ó, né? Já no quadro da interação, para adiantar,
vai dar o total de B1 279. Total do B2, estão vendo? Estou somando todos os B2. Ou seja, quantas vezes eu estou somando esses três valores? Esses três valores é K vezes. Então, ó, mas são 4 vezes porque são I vezes. Então é IK, tá? Para achar o total dos Bs, dos níveis de Bs. 291, o total do B3, 307. Faz aquela conferência, né? Soma tudo aí, você pode somar todos esses valores, já está na calculadora. Você pode somar esses... O melhor é vocês somarem do quadro da interação, né? Vou somar os valores aqui para ver se vocês... Aqui, ó, soma esses aqui, esses totais, e soma esses totais para ver se vai bater 877. Porque tem que bater com o total lá, com a somatória que vocês vão ter quando somar todos esses valores, tá? Então faz a mesma conferência que vocês fizeram no quadro da parcela para não errarem nenhum SQ aí na hora de calcular. Ok? Então no centro nós temos K valores. Aqui no fator A nós temos JK valores. E aqui no total dos valores dos totais de B, né, dos níveis de B, nós temos IK valores, ok? E o total geral é IJK. Bom, vamos então, já pus os valores aqui, né? K é 3, aqui é IK é 12, JK é 9 e JK é 36. Aqui eu tenho o quadro agora da interação para que eu possa continuar calculando o SQ, né, no quadro da nova. Então, o SQ do fator B, vamos lá. Você vai precisar do fator B, não, desculpa, o SQ do tratamento. Para calcular o SQ do tratamento, que a gente não vai colocar no quadro da nova, né? Mas a gente precisa calcular, a gente vai usar os valores aqui, os totais dos tratamentos. Salva esses totais na calculadora, aperta o Shift 1, né? Vai dar 66.351, divide por K, né? Que é 3. Você tem aí 22.117. Subtrai do fator de correção, o valor do SQ do tratamento é de 752,3. Salva esse valor no lugarzinho aí, deixa guardado esse valor que a gente vai... deixei guardado aqui, que a gente vai usar para achar o SQ da interação depois, tá? Então, agora vamos calcular o SQ do fator B. Cadê o fator B? O fator B está aqui nas colunas. Então, os totais de B são 3 músculos, né? Estão aqui, ó. Então, você vai salvar na calculadora esses valores, jogar na fórmula do SQ de B, né? Shift 1 vai dar 256.771, divide por IK, que é 12, você tem 21.397,6. Subtrai do fator de correção, você tem um SQ para o fator B de 32,9. Na sequência, vamos calcular o SQ da interação. A fórmula para o SQ da interação é SQ do tratamento, menos SQ do fator A, menos SQ do fator B. Então, vai dar 752,3 menos 715, né? Menos 32,9. O SQ do tratamento 752,3. O do A é 715 e o do B é 32,9. Resultado para o SQ da interação 4,4. Ok? Agora vamos calcular o SQ do resíduo B, que é o último aí, né, dos SQs. Você vai pegar o total, que é 1.474,3, menos o da parcela, que é 1.423, menos o do fator B, que é 32,9, menos o da interação, que é 4,4. O resultado para o SQ do resíduo B é 14, ok? Estamos chegando, passamos agora pela etapa mais difícil, que é achar os SQs, né? Agora vamos calcular o quadrado médio do fator A. Você vai pegar o SQ de A, 715, dividir por grau de liberdade de A, que é 3. 238,3. Na sequência, você vai calcular o QM do resíduo A. 708 dividido por 8, você tem 88,5. QM do fator B. 32,9 dividido por 2, 16,5. QM da interação.
4,4 dividido por 6 vai dar 0,7. QM do resíduo B, você vai pegar 14 dividido por 16, vai dar 0,9. Ok? E aí vem o diferencial, né? Mais um dos diferenciais aí com relação aos experimentos fatoriais no sentido da análise de variância. Para achar o F calculado de A, você vai pegar o QM de A dividir pelo QM do resíduo A, 238 dividido por 88,5, 2,69. Já o F calculado do fator B, você vai pegar o QM do resíduo, o QM do fator B, que é 16,5, e dividir pelo QM do resíduo B, que é 0,9. O resultado é de 18,3, tá? E o último F calculado é da interação. Você vai pegar o quadrado médio da interação, que é 0,7, dividir pelo quadrado médio do resíduo B, que é 0,9. Você tem aí um valor de 0,78 para F calculado da interação, ok? Fizemos a análise de variância, né? Agora a gente vai ter que fazer as conclusões. Após a análise de variância, nós temos esses resultados aqui de F calculado, né? Vamos comparar eles com o F tabelado. Para o fator A, pessoal, 269 de F calculado contra 407, né? Então o F calculado é menor que o tabelado, não rejeita a hipótese H0 ao nível de 5% pelo teste F. Portanto, as raças não influenciam as perdas de cocção na carne, tá? Então, raça não tem interferência nas perdas de cocção da carne. Tanto a 1 como a 2, como a 3, como a 4 é tudo igual. Você pode comprar carne de qualquer raça que as perdas por cocção vai ser a mesma, tá certo? Fator B, nós temos um F calculado de 18,3 e um F tabelado de 3,63, o que é maior do que o tabelado, né? Calculado maior que o tabelado, rejeita a hipótese H0 ao nível de 5% pelo teste F. Portanto, os músculos influenciam as perdas de cocção na carne. Então, o músculo, você tem que saber qual músculo você vai comprar. Se é longíssimos, se é semitendinosos, né? Cada músculo interfere na perdas por cocção na carne depois. Dependendo da região, né, do músculo que isso tem mais exudação a carne ou não, né? Vai perder mais água, né, durante a cocção ou não. E para interação, vamos ver o que aconteceu? F calculado de 0,78, F tabelado de 2,74, ou seja, calculado é menor que o tabelado. A minha decisão deve ser não rejeitar a hipótese H0 ao nível de 5% pelo teste F. Portanto, as raças e os músculos atuam de forma independente sobre as perdas de cocção na carne. Então, não existe interação, né, que é o primeiro, eu estou falando todos na sequência, né, mas o que eu tenho que olhar, né, para saber qual rumo que eu tomo depois da análise de variância, primeiramente é a interação. Não deu significativo, NS, né? Agora eu vejo qual dos dois aqui deu efeito significativo para eu aplicar o teste de médias. Foi apenas o fator B, né? Então agora sim, para o fator B apenas, eu aplico um teste de médias. Ah, professor, qual vai ser a recomendação quanto à raça do fator A? Você vai falar que se alguém te perguntar, você vai dizer que você pode comprar carne de qualquer raça, porque as perdas, né, por cocção é a mesma, independente das 4 que você está estudando, né, da 1, a 2, a 3 e a 4. Agora, para você recomendar qual músculo, né, que deve ser comprado, né, você precisa fazer o teste de médias, porque são 3 músculos, não são só 2, né? Se fosse só 2, você via qual que era a média maior e recomendava. Maior não, vai ter uma surpresa no final aí com relação à recomendação, tá? Aguardem para ver aí a surpresa.
Então vamos lá, vamos para o teste de médias, né? Eu já tenho aqui os dados, o quadro da interação, né? E eu tenho o resultado, né? O quadro da ANOVA, da análise de variância. Então vamos lá, eu tenho que aplicar um teste de médias só para o fator B, para o A não precisa. E não preciso fazer desdobramento porque não deu interação. Então, já que o fator B foi o único que deu efeito significativo, então eu vou aplicar somente um teste de médias para ele, né? Então, a minha hipótese H0 é que a média de BJ é igual à média de BJ'. A hipótese alternativa é MBJ é diferente de MBJ', né? Se fosse para o fator A, seria MAI igual a MAI', MAI diferente de MAI'. Ok? Isso quando não tem interação. Vamos usar o teste de Tucker, é 5%. Olha aqui a fórmula do delta, né? Q que multiplica a raiz quadrada do quadrado médio. Qual o fator que deu efeito? Vocês estão lembrados no esqueminha no início da aula? Qual que é o fator que deu efeito? O fator B. Então, é o QM do resíduo B dividido por IK. Ok? E para achar esse valor de Q na tabela? Eu preciso de quem? O fator B foi o fator B que deu efeito? Então eu vou usar o J, né? O J e o grau de liberdade do resíduo B. Então vamos lá, ó. Vou usar o J, o grau de liberdade do resíduo B vai ser 3, que são o número de músculo, né? De níveis do fator B. E o grau de liberdade do resíduo B é 16. Então 3 e 16 na tabela de 5% vai dar 3,65. Esse é o valor de Q. Vou jogar esse valor de Q na fórmula do delta, né? 3,65. O quadrado médio do resíduo qual que é? Eu uso o A ou o B? O B. O B é 0,9, né? Então aqui vai ser dividido por 12, que é IK. 4 vezes 3, 12. Então resolvendo aqui eu tenho um delta de 1, né? 0,999, que arredondando dá 1. Bom, aí, né, eu vou fazer o ordenamento das médias do fator B. Tem gente que vai pegar e vai fazer o ordenamento dos totais, né? Vai colocar 307 aqui, vai colocar 291, 279, tudo vai rejeitar H0, né? Apesar que mesmo com as médias isso pode acontecer, né? De rejeitar. Mas se colocar os totais aqui, com certeza vai rejeitar tudo aí, às vezes pode concluir errado, né? Bom, então vamos lá, vamos fazer o contraste primeiro, o MB3 com o MB2, depois o MB3 com o MB1, ok? Bom, e por último o MB2 versus MB1, né? Então eu peguei aqui, ó, esses totais, dividir por 12, tá, pessoal? Dividir por 12, que é o mesmo que eu faço aqui no delta, né? Divido por 12 e achei essas médias aqui e fiz o ordenamento da maior para menor, tá certo? E agora eu vou fazer os contrastes, começando aí com B3 menos B2. Vai dar 25,6 menos 24,3, 1,30. 1,30 é maior que delta, que é 1, né? Então eu rejeito H0, ou seja, a média B3 é diferente da média B2. Como é que eu faço aqui para mostrar que são diferentes? Azinho e Bzinho, ok? Preciso fazer o contraste de B3 com B1? Não preciso, né? Porque se o B3 com B2 já deu maior que delta, não preciso fazer o contraste de B3 com B1, que eu já sei que é maior que delta. Bom, agora vamos fazer o contraste, né, de B2 com B1 para ver se B2 e B1 são diferentes. 24,3 menos 23,3 vai dar 1. 1 é maior ou igual a 0, né? Aqui tem a questão de arredondamento, né, pessoal? O programa, o computador, ele usa bastante casas decimais para não ter essa dúvida aqui no final, né? Mas eu vou assumir que a gente usou todas as casas decimais e vamos imaginar aí que deu 1, deu igualzinho, né? O valor do contraste, o resultado do contraste deu igualzinho ao delta, né? 1 e 1. Então, se for maior ou igual,
né, você deve fazer o que? Rejeitar H0. Se for menor, você não rejeita. Como deu igual, eu vou rejeitar a hipótese H0, ou seja, a média B2 é diferente da média B1. B2 e B1 tem que ser diferente. Se aqui já tem o Bzinho, como é que eu mostro que o B2 é diferente do B1? Colocando a letra C para B1, ok? Bom, dessa maneira, né, eu finalizo aí o teste de médias, né, agora faltando apenas a conclusão e as recomendações, né? Bom, então vamos lá. A conclusão é que médias seguidas por uma mesma letra não diferem entre si ao nível de significância de 5% pelo teste de Tukey, ok? Então agora, né, eu consigo fazer as recomendações. Qual o músculo? A variável, pessoal, aqui vem a surpresa. A variável que eu estou trabalhando é o que? Perdas por cocção. Você vai assar a carne, fritar, vai fazer algum tipo de cocção com a carne e ela vai perder água. Dependendo do músculo que você está usando, você vai perder mais ou vai perder menos água, né? Pelo que nós temos aqui do teste de médias, você perde mais água usando o músculo B3, depois você perde na sequência, né, em segundo lugar, usando o músculo B2 e por último, né, o que perde menos água seria o músculo B1. E aí você vai recomendar qual músculo é melhor para o consumidor de carne, né, bovina. Qual músculo você recomendaria para ele, né, pensando em qualidade de carne? Você vai recomendar aquele músculo que perde mais água ou aquele músculo que perde menos água? Qual que você recomendaria para o consumidor de carne bovina? Pense, né, pessoal, que aquela carne que perde mais água, ela vai ficar mais seca, né? Depois vai ficar mais dura, vai ficar um sensorial bem pior, né? Então aqui, pessoal, o que não aconteceu, acho que não mostrei nenhum caso até hoje, né, na nossa disciplina, porque as variáveis na maioria das vezes ela é quanto maior melhor. Mas o que aconteceu aqui é que essa variável é o seguinte: quanto menor, melhor, né? Então a minha recomendação não vai ser primeiro lugar B3, segundo B2 e terceiro B1. Não. A minha recomendação, né? Porque eu fiz o raciocínio e eu pensei, eu interpretei o resultado, né? Isso se chama interpretação de resultado. A recomendação que eu vou fazer para o consumidor é que ele compre, né, a carne B1 em primeiro lugar, tá? Porque ela é a carne que menos perde água durante a cocção, tá? Então ele não vai ter aquela carne seca, esturricada, tá? Em segundo lugar, eu vou recomendar para o consumidor a B2, a carne o músculo B2. E em último lugar, aquela carne que mais perde a água, que seria o músculo B3, tá? Então vejam que a minha recomendação tem que ser coerente, né, com a variável. A gente tem que interpretar a variável para fazer a recomendação. Quanto menor a perda, né, por cocção, perda de água por cocção, melhor é a qualidade, melhor é para o consumidor. Então a minha recomendação foi baseada no resultado estatístico, né, da análise de variância do teste de médias, e com base nos resultados do teste estatístico eu fiz a minha recomendação, né, do menor para o maior, né, com relação a perdas de água por cocção. Bom, pessoal, então a gente encerra, né, essa primeira parte do capítulo 8 de parcelas subdivididas, né? Vocês observaram na análise estatística, na análise de variância, que houve uma diferença no jeito de fazer a análise de variância, né? Vocês também viram quais são as diferenças, né? O que te ajuda a entender se é fatorial ou se é parcelas subdivididas, tá? Isso foi apresentado para vocês entenderem
quando você procede com uma análise de variância com experimentos fatoriais e quando você procede com em parcelas subdivididas, porque os resultados são muito diferentes de um jeito e de outro, tá bom? Então é importante saber qual análise você vai fazer, qual é a análise certa de você fazer para você ter o resultado mais certo possível, tá bom? Então finalizamos a aula de hoje e nos encontramos aí na próxima aula. Até mais, até breve.